Competência 1. Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Nesse quesito, o corretor irá avaliar se você respeitou o padrão formal da língua escrita. Existem muitas diferenças entre a linguagem oral e a escrita. Expressões usadas normalmente na comunicação oral, como então, aí, daí, devem estar fora do seu texto. É na competência 1 que também serão avaliados o uso correto da pontuação e a obediência às regras gramaticais, como regência nominal e verbal, concordância, grafia e acentuação das palavras, inflexão verbal, colocação de pronomes, entre outros. Competência 2. Demonstrar compreensão da proposta da redação e aplicar conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Não poderíamos deixar de começar essa análise sem comentar sobre os números da prova de redação de 2014. Vejamos alguns deles. 250 candidatos alcançaram nota 1000. 529 mil candidatos ficaram com a nota 0, cerca de 8,5%. Mais de 35 mil candidatos ficaram com notas entre 901 e 999. Diante de tais números, quais fatores devem ser observados pelo estudante antes de produzir um bom texto? O primeiro, ler corretamente e com bastante atenção ao enunciado da questão. A parte mais importante de uma prova de redação, seja do Enem ou de outros vestibulares, é o enunciado da questão, pois é através dele que será apresentado o tema da redação e a forma como deve ser discutido esse tema. No caso da proposta de redação de 2014, o tema foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Desse trecho, em negrito, 3 palavras chamam a atenção: publicidade, infantil e Brasil. Essas são as 3 principais ideias que devem estar presentes durante o texto. Resumindo, isso é compreender a proposta de redação. Segundo passo, ler corretamente e com bastante atenção os textos motivadores. Muitos candidatos temem que a leitura dos textos motivadores possa limitar a criatividade, o desenvolvimento da produção textual. Outros alunos pensam que serão penalizados pelo corretor ao utilizar as ideias ou alguns dados dos textos da prova. Isso é mito. Como o próprio nome diz, o texto motivador serve para motivar, sugerir algumas ideias, orientar o caminho que deve ser seguido para a escrita da redação. Se o candidato fizer uma leitura rápida do enunciado ou não ler os textos motivadores, ele pode correr o risco de tangenciar o tema, como ocorreu com aproximadamente 3 milhões de candidatos, ou até mesmo fugir do tema, como ocorreu com outros 529 mil estudantes. Dessa forma, na hora do nervosismo, do cansaço, tudo que foi estudado pode ser jogado fora. Isso porque o candidato, ao ler rapidamente o enunciado, pode focar apenas na publicidade para crianças e esquecer que tem que ser no Brasil. Ou pensar que o tema a ser discutido é a utilização de crianças em comerciais para divulgação de vários produtos na mídia, ou pior, pensar que o problema a ser tratado é a falta de propagandas que defendam os direitos das crianças e as protejam contra os diversos abusos, como violência física e sexual. Competência 3. Demonstrar capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações para defender um ponto de vista. Nessa competência, o corretor irá avaliar se você selecionou, relacionou, organizou, interpretou informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista, defendido como tese. No caso da prova de redação do Enem 2014, era esperado que o candidato se posicionasse contra ou a favor da publicidade infantil e, a partir daí, selecionasse, relacionasse informações do seu cotidiano, pois em maior ou menor grau, todo candidato vivenciou essa questão quando criança, o convive com crianças, citando, por exemplo, empresas de fast foods, que oferecem brinquedos para as crianças que consomem alimentos, muitas vezes nada saudáveis. Ou até como essa publicidade pode levar ao consumo exagerado por parte dos pequenos e também de seus pais. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nessa competência, o corretor irá avaliar como você organizou e estruturou o seu texto. Lembre-se
de que seu texto é um conjunto de ideias que devem estar organizadas entre si e relacionadas com o ponto de vista defendido durante o texto. Evite construir períodos longos, como, por exemplo, começar a escrever na linha 1 e colocar um ponto somente na linha 10. Ou o oposto também não é recomendado, pois se você construir um período muito curto, isso poderá comprometer o sentido do seu texto e demonstrar pouco domínio sobre os recursos coesivos. Outro fator valorizado pelo corretor, a diversificação dos recursos coesivos utilizados durante o texto. Podemos citar como exemplo o uso da conjunção conclusiva portanto. Você não deve repetir a palavra portanto toda vez que for expressar uma ideia de conclusão, pois existem outros conectores que expressam essa ideia, como assim, logo, então. Competência 5. Elaborar uma proposta de intervenção ao problema abordado, respeitando os direitos humanos. Por último, nessa competência, o seu corretor vai avaliar se você conseguiu apresentar uma proposta para resolver as questões abordadas ao longo do texto dissertativo argumentativo. O seu corretor ainda vai verificar se a sua proposta de intervenção está relacionada à tese e aos pontos discutidos e argumentados durante o texto. Para tanto, deverá ser deixado claro o modo pelo qual ela será colocada em prática, de forma concreta, direta e objetiva.